fazer para ganhar um salário mínimo todos os meses para sempre, caindo na sua conta corrente. Esse vídeo tá muito diferenciado, até você que está começando vai poder entender esse vídeo. E claro, a gente vai fazer isso através dos investimentos. E eu vou te mostrar isso de várias formas. Primeiro, com dois tipos de ativo diferentes, fundos imobiliários e também ações. E não só isso, de dois jeitos diferentes. Um, se você tivesse todo o dinheiro para investir agora e a partir do mês que vem já receber esse salário mínimo. Ou dois, vou te dar uma opção também que você pode construir essa renda dentro de algum tempo e dali em diante você vai receber um salário mínimo ou o salário que você quiser para sempre, ou pelo menos de maneira muito estável no mercado financeiro. E para fechar, além da sua renda passiva mensal, a gente vai estimar quanto você vai ter de patrimônio, de dinheiro estocado lá nos seus investimentos, que se você quiser, você pode resgatar a hora que quiser também. Então vem comigo que esse vídeo tá só a renda residual. Primeira coisa que eu quero perguntar é, qual é a sua renda residual? Gente, você não sabe o que é residual? É uma renda automática que cai todos os meses na sua conta corrente sem você precisar trabalhar, sem nada. E num caso até extremo, mesmo que você morra um dia, a renda vai continuar e vai passar para sua família. Porque a aposentadoria, ela te dá uma renda automática, mas você teve que trabalhar a vida toda e às vezes se você falece, a renda não vai para sua família. O que eu estou te perguntando é, qual é a sua renda automática residual que está garantida aí para sempre para você? Você tem esse tipo de renda sem custo nenhum. Porque alguém pode dizer, ah, Daniel, eu tenho lá 10 kitnets alugadas que me geram um salário mensal vindo dos aluguéis dos inquilinos. Show de bola. Mas essas kitnets têm custo de manutenção, tem custo de você falar com o inquilino todos os meses. Tem alguns custos envolvidos, verdade? Verdade. O que eu tô te perguntando é, sem custo, sem dor de cabeça, um ganho garantido para sempre. Qual ganho você tem hoje? A maioria de você vai falar, cara, Daniel, eu tenho pouco. E é muito interessante você entender o que eu tô falando para você entender o conceito do vídeo. Porque muita gente fala, ah, Daniel, com o trabalho, com as vendas mesmo, se eu trabalho com vendas, eu posso fazer rapidinho 100% de lucro, eu posso fazer R$1.000, transformar em 2.000. Se eu trabalhar, eu consigo levantar um negócio. Ah, é melhor colocar R$10.000 num novo negócio do que no mercado financeiro? É, mas tudo que você está falando, veja bem. 1, depende do seu trabalho. 2, depende de dar certo. E 3, você não pode sair do jogo. Se você sair de cena, a renda automática para de existir. Então a única renda que você tem segura na sua vida mesmo, que você pode até parar, é a sua renda residual. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo, como construí-la, tá? Bom, vou te mostrar isso de duas formas. Quanto você teria que ter investido agora para ganhar, por exemplo, 1.518, que é o salário mínimo atual, todos os meses, e você pode adaptar para o valor que você quiser. E se você for construindo essa carteira de pouco em pouco, como fazer, a gente vai te mostrar isso, tá? Primeira coisa para se lembrar é que mercado financeiro, a primeira coisa que você tem que ter é a sua reserva de emergência, tá? Se você não viu o vídeo meu de reserva de emergência, tem aí no nosso canal também. Pressupondo que você já tem sua reserva de emergência, vamos falar as formas que a gente vai construir isso. A gente vai usar esses dois tipos de ativos, os fundos imobiliários e as ações que pagam dividendos. Você aprendeu aqui em Investland que tem dois jeitos de ganhar no mercado financeiro. Um é quando você empresta para alguém. E quando você empresta, você recebe juros de volta. No mercado financeiro, você pode emprestar tanto para o governo, que é chamado de tesouro direto, ou para o setor privado, como por exemplo para bancos, que é chamado de CDB e etc. Aqui a gente não está falando de emprestar para alguém, aqui a gente está falando de ser sócio de alguém. Quando a gente é sócio de alguém, que é chamado de renda variável, a gente não ganha juros. Sócio a gente ganha da onde? Do lucro que aquele negócio dá. E existem dois tipos de negócio basicamente para você ganhar do lucro, para você ser sócio, tá? Primeiro são os fundos imobiliários, que você é sócio de empresas que têm imóveis e elas alugam esses imóveis. Então, em vez de, por exemplo, você ter os imóveis próprios e você alugar para os inquilinos e você ter que cobrar o aluguel e aquele monte de coisa, tem empresas que já fazem isso na bolsa de valores. Você pode ser sócio de um fundo imobiliário, que ele tem investimento de vários cotistas e com esse dinheiro, por exemplo, eles compram um shopping. Imagina um shopping na sua cidade. Talvez você não tenha dinheiro para comprá-lo, mas um fundo imobiliário tem. Então ele compra aquele shopping e os lojistas daquele shopping pagam aluguéis todos os meses. Quando eles pagam aluguel, o dinheiro vai para o fundo imobiliário e como você é sócio, você tem direito aos lucros, aos dividendos, como chamamos aqui, e paga para os cotistas, que somos nós, que colocamos dinheiro lá. Então sim, estamos ganhando dinheiro com imóveis, mas sem ter toda aquela dor de cabeça dos imóveis tradicionais e ainda com muito mais rentabilidade e isenta de imposto de renda. Então essa é uma forma. Então assim você ganha através dos fundos imobiliários, beleza? Daniel, e como são as ações? As ações é quando você é sócio de empresas que não tem a ver com imóveis. Pode ser, por exemplo, uma empresa como um Banco do Brasil, talvez. E toda vez que o Banco do Brasil der lucro, ele divide um lucro com você. Mas veja que em nenhum dos casos estamos falando de juros, mas sim de lucro, tá? Quando montamos uma carteira de fundos imobiliários,
imobiliários, a renda mensal que a gente ganha, o lucro mensal que a gente ganha, ele é mais previsível e ele é mais constante. Ele varia pouco, você vai ver isso no próximo slide, tá? E quando a gente monta uma carteira de ações, ela é menos previsível, os pagamentos são menos frequentes, mas se você tiver um montão de ações, aí vai ser frequente, vai ser todo mês, tá? Mas se você só tiver uma, ela não vai pagar todo mês, ela vai pagar a cada 3 meses ou 4 meses. Então, apesar de ser mais irregular, mas a longo prazo, você ganha mais com ações, tá? Mais com dividendo de ações, eu vou te mostrar por quê, tá? Então, por exemplo, a gente vai montar aqui hoje duas carteiras, uma carteira de fundos imobiliários mais ações, tá? E uma outra carteira de ações. Esse canal a gente gosta bastante de ações, a gente predominantemente fala mais disso aqui, mas a gente botou fundos aqui numa carteira também. Por exemplo, uma carteira de fundo imobiliário somente, você vai ganhar isso aqui de lucro mensal. Você pode ver que seu lucro mensal vai crescendo, mas ele não varia muito, tá? Ele fica sempre perto de uma média aqui, ou então às vezes ele anda meio de lado. Isso aqui é o que você recebe todo mês na sua conta corrente. Cada um desses aqui é um mês. Ó, um mês é bem parecido. Já uma carteira de ações, veja, ela vai crescendo, mas tem mês que ela paga mais, tem que paga menos. A curva essa é maior. Olha o desenho. Tá vendo? Poxa, Daniel, tem gente que fala assim, eu não gosto dessa variação toda e etc e tal, mas é uma questão de perfil. Se tu é todo mês uma renda certinho, bonitinho, desde o começo da tua vida até o final, fundos imobiliários é um pouco mais o seu perfil. Agora, se você quer ganhar comprovadamente mais a longo prazo e ainda assim receber todo mês uma grana, mas tipo assim, ó, a tua média que tu quer receber é 10 mil, mas tem mês que tu vai receber 14, tem mês que tu vai receber 7. E em média tá ali ao redor de 9, de 10, né? Mas os pagamentos funcionam com um pouco mais de oscilação. Mas o quanto você ganha a cada mês oscila um pouco. Então, se você topa isso, mas no final você tá recebendo mais do que uma carteira de FIIs, então ações é para você. Nesse caso, a gente misturou as duas carteiras aqui, tá? A gente vai ter um exemplo numa carteira mista e uma carteira só de ações. Então, premissas. Quando a gente for comprar fundo imobiliário, a gente vai comprar fundo imobiliário de tijolo. Se você não viu o nosso vídeo de fundo imobiliário, escreve em Investland Fundo Imobiliário que você vai ver o melhor vídeo da internet, tá? Por que fundo de tijolo? Eles têm mais lastro que fundo de papel. Fundo de papel é basicamente dívida. Não tem muito tempo de explicar nesse vídeo aqui, mas assim, os fundos de tijolo, a meu ver, eu gosto mais, são mais seguros. E eles têm um fator muito legal que, às vezes, os fundos de papel a curto prazo, no primeiro ano, eles pagam mais, ou no segundo. Mas a longo prazo, o fundo de tijolo, o que é isso? Que é quando você bota o seu dinheiro num fundo, que ele compra um prédio físico mesmo de tijolo, tipo um shopping, tipo uma loja que vai alugar, aquele aluguel daquela loja ou daquele shopping, ele é corrigido com a inflação. Então vai passando os anos, o aluguel lá do Manauara Shopping, por exemplo, daqui, ele vai corrigindo com a inflação e esse pagamento ele vem sendo corrigido para você. Então você não perde, teoricamente, poder de compra aí, tá? Nos fundos de tijolo. E na parte de ações, nós vamos escolher empresas pagadoras de dividendos constantes, acima de 6% ao ano, pelo menos. Esse 6% depois pode se multiplicar para 10, para 20, para 30, para 40, tá? O target inicial é 6%. Desde que elas sejam pagamentos constantes, sejam do setor BEST, que é os melhores setores para comprar a bolsa, que é bancos, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom, tá? Se você quer começar, com certeza esses aqui são os melhores setores. E para a nossa primeira carteira, a gente vai montar uma carteira mista de fundos imobiliários e ações, tá? Vai ser 45% aqui, acho que é verde essa cor, né? Eu sou daltônico, tá, gente? Fundo imobiliário e em azul 55% ações. Metade, metade, basicamente. Então, se uma carteira de FIIs, né, ela cresce os dividendos assim, mais ou menos, assim, uma de ações, né, desenhando aqui, ela cresce assim. Essa aqui que é mista, ela vai crescer mais ou menos assim, ó. Ela vai variar, mas varia um pouco menos. Basicamente assim, uma mistura dos dois, entendeu? É uma curva S, só que mais light. E o que a gente tem aqui? Eu trouxe alguns fundos imobiliários de tijolo pra gente analisar. Lá no site do Investidor 10, por exemplo, você pode ver nos Fundos Explorer, Status Invest, tem vários sites que você pode digitar o nome do fundo imobiliário lá e ele vai te mostrar tudo isso. E você pode ver que aqui a gente ensina fácil, né? O P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial. Aqui a gente ensina como, peraí, vale a pena? PVP, peraí, vale a pena? Aí você pensa, aí se o número for menor que que é o número de referência, ó, então normalmente está barato, tá? Principalmente para fundos de papel. Eu sei que aqui não é fundo de papel, é fundo de tijolo, mas ainda assim, sempre que possível é bom você comprar fundos imobiliários com esse PVP menor do que 1. E aqui todos estão descontados, ó. Significa o quê, Daniel? O que é valor patrimonial? Lembra como o valor do prédio? O valor do prédio, o valor do prédio é 1 milhão. Poxa, por quanto estão vendendo esse prédio? Por 870 mil, tá aqui, ó. Então, o P sobre VP é 0,87, que é 870 mil. Então, você está comprando um prédio de 1 milhão por 870 mil. Então, todos esses fundos aqui, eles estão com desconto. Todos esses fundos aqui, eles têm muitos imóveis também. Você pode ver, por exemplo, aqui o XPML11, ele é um grande fundo que tem participações em vários shoppings. Você pode ver aqui, por exemplo, você vai lá quando você estiver num desses sites de análise, você escreve lá o nome e você vai em relatório gerencial. Lá embaixo deve ter um botãozinho que
te liga pro PDF, né? E aí você vê onde está os imóveis, né, que eles possuem. Pô, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Bahia, Gran Plaza Shopping, né? Alguns desses eu já até visitei, né? E te mostra toda a estrutura, etc. Então, você nada mais é do que dono desses shoppings agora, numa pequena quantidade, tá? E sem ter a dor de cabeça de lidar com o inquilino, né? Tá? Porque eles que lidam com isso. Claro que existem alguns fundos de shopping, existem fundos de varejo que alugam para uma loja tipo na rua, por exemplo. Existem fundos de galpão logístico que aluga para empresa. Por exemplo, você tem uma empresa que ela tem um estoque, a Magazine Luiza, a Rinodê ou qualquer empresa grande. Ela tem que deixar o estoque dela em um lugar. Então ela aluga um galpão. Então o fundo imobiliário pode ser uma empresa que aluga galpões logísticos para as empresas colocarem os estoques dela ou fazerem a logística, tá? Tudo isso é de tijolo. Por quê? Porque são construções feitas de tijolo. Tanto o galpão logístico, quanto o shopping, quanto um fundo de hospital, por exemplo, é um hospital de tijolo. Daniel, mas tem coisa que não é feita de tijolo? Tudo é feito de tijolo. Aí eu te digo, papel não é feito de tijolo, verdade? E eu te digo, existe fundo imobiliário que é de papel. São negociáveis, são dívidas, existem crises envolvidas, parece um pouco mais a renda fixa em algumas horas, né? É um pouco diferente desse esquema, mas a gente não é o tema desse vídeo hoje, já tem vídeo do canal sobre fundo de papel, tá? Mas nesses fundos que eu coloquei aqui, poxa, estão descontados, tem uma boa quantidade de imóveis, dividend yield, cara, 10,8% ao ano, 8% ao ano, 8%, 13,3%. Então a gente tem 3 superiores aqui, tá? Em dividend yield, também estão descontados, tem uma boa quantidade de imóveis, valor patrimonial alto, valor patrimonial tem que ser acima de bilhão, tá? Bilhão, então bilhão, beleza. Liquidez diária tem que ser acima de milhão. É acima de milhão? 2 milhões, 3 milhões, 11 milhões. Então existem dados bons. Vacância, que é quanto do fundo está vago, né? Pô, tem muita loja vaga lá, bicho, porque tem shopping que tá um monte de loja vaga. Então 5%, 0,2%, 4%, 5%, 4% de vacância. Abaixo de 7%, de 10% é uma vacância interessante. Então aparentemente são bons fundos aqui. Eu gosto de analisar também o patrimônio líquido, porque para mim é interessante que o patrimônio líquido se corrija pelo menos de acordo com a inflação e tal, mas assim, é algo muito técnico para esse vídeo, eu não quero trazer isso aqui agora, tá? Mas destes 3 fundos aqui, a gente pegou esses 3 aqui, o XPML11, o TRXF11 e o RBVA11, que inclusive fez uma captação bilionária e, se eu não me engano, o patrimônio dele tá acima de 3 bi agora, tá? Só falta atualizar aqui no site. E aí, dito isso, a nossa carteira vai conter esses 3 fundos imobiliários aqui primeiro, tá? E na parte de ações, não consigo nesse vídeo analisar muitas ações com profundidade, mas tem um vídeo que eu fiz assim, ó, top 3 ações para iniciar na Bolsa de Valores. É um dos últimos vídeos do canal, tá? Nesse vídeo aí, eu faço uma análise de algumas empresas e algumas delas vão estar aqui. Então você pode ver aquele vídeo. Tem outro vídeo que eu falo também, que é a carteira dos influenciadores. E é um vídeo que eu fiz do Sérgio Sacani, tá? A carteira do Sacani é uma carteira que o investidor médio brasileiro poderia ter. Então, dá uma olhada na carteira do Sacani lá, que é o gordão dos foguetes, né? Que lá você vai aprender muita coisa sobre análise de empresas também. E claro, o vídeo melhor de todos, que é o como analisar ações usando o método fácil, método associativo. Que cada letrinha dessa eu associo a uma palavra. Por exemplo, o P sobre VP. Eu falo, peraí, vale a pena? E você faz uma associação. O PL, em vez de preço sobre lucro, eu te ensino como pego logo, ou seja, pego logo se eu botar dinheiro aqui, quantos anos eu pego logo esse negócio de volta, esse investimento, se fosse só com os lucros. Então, assiste esse vídeo aí também, você deve estar vendo a thumbnail, que é muito interessante. Porque para preencher essas ações no setor Best, essas 7 ações aqui, nós vamos começar com os bancos. E sabendo analisar os bancos, você viu nos meus últimos vídeos, nós vamos começar aqui de cara com 2 bancos. Eu acho o melhor desses bancos, o melhor de todos, Daniel, qual é? Itaú, tá? E o Itaú você pode comprar ou o banco mesmo, ou a Itaúsa, que é uma hold. O que é hold? É uma empresa que tem várias empresas dentro, é basicamente isso. E a maior parte da Itaúsa, ela contém Banco Itaú. Só que tem outras empresas também, tá? Aqui dentro. Então você pode comprar das 2 formas, tá? Então o Itaú realmente é o melhor banco, mas você não pode só comprar baseado se é bom ou não. Depende do preço que você paga. E se você for ver, o P sobre VP, o Itaú não tá negociado abaixo de 1. Não necessariamente acima de 1 tá caro, tá, gente? Você pode comprar acima de 1 também. Mas você vê que tem coisa com desconto. O Bradesco tá 0,83, tá com desconto. Itaúsa não tá. Banco do Brasil 0,63, tá com desconto. Santander tá um pouco acima do valor patrimonial. Então, o que tá valendo a pena mais é o Bradesco e o Banco do Brasil. Se você vê uma outra empresa com isso aqui descontado, veja se as outras métricas estão boas, tá? Porque às vezes pode estar descontado, porque a empresa tá ruim, tá falindo e tá terrível. Não é o caso de Bradesco e Banco do Brasil. Dividend yield interessante de Bradesco, 8%, e de Banco do Brasil, 11,6%. Deu uma baixada Banco do Brasil, cara, quando eu tô gravando esse vídeo, Banco do Brasil tá R$19. 19, que coisa linda e maravilhosa. Por causa desse efeito Trump aí, né? Não sei se vai cair mais, mas já é um preço interessante. Das empresas de energia elétrica, a gente fez análise naqueles vídeos que eu falei pra vocês também. Passando o olho aqui rápido, a gente tem um preço descontado, e Eletrobras é um preço descontado, e CEMIG a um preço justo. Só que em relação a dividendos, mesmo que a Eletrobras esteja
descontada, o dividendo que ela paga normalmente é baixo. Já a CEMIG paga dividendos ótimos, 18% ao ano. ISA, 10% ao ano, além do PL dessas empresas serem os dois menores aqui, tá? 4 e 4 basicamente estão ótimos PLs. Ou seja, só com os lucros em média em 4 anos você recuperaria o dinheiro. Só com lucro, fora o dinheiro que tu tem investido. Atualmente, ISA e CEMIG estão com bons preços de comprar. Já na parte de seguros, a gente vai ter essas empresas para analisar aqui. Você pode ver que o menor PL, a gente está falando de Banco do Brasil Seguridade, de IRB, que é uma resseguradora, ela passou por uns momentos terríveis, né, recentemente, tá? Mas como uma aposta para crescimento, né? Não esperando dividendos agora. Porto Seguro e Caixa Seguridade. Então, os dois menores PL são de Banco do Brasil e Caixa, e IRB também. P sobre VP, que a gente gosta abaixo de 1. Para seguros é diferente, porque seguro, mano, seguro é difícil de saber qual é o patrimônio do seguro, o prédio, as coisas físicas. Ele trabalha muito com o dinheiro da galera e tal. Dá para usar P sobre VP para seguros? Dá, mas assim, tem outros setores que é mais tranquilo de usar, tá? Porque é até difícil de saber direito o valor patrimonial do dinheiro do seguro que tá lá com a empresa, entendeu? Dividendo yield, o melhor é de Banco do Brasil e o segundo melhor de Caixa Seguridade. IRB nem paga e Porto Seguro paga muito pouco, tá? Dessas duas empresas também, que é o Return on Equity, ou Retorno do Empresário, como eu gosto de dizer. Então, por isso, a gente vai colocar mais Banco do Brasil Seguridade e Caixa. Ó, eu tô gravando esse vídeo em julho de 2025. Banco do Brasil, há poucos meses atrás, não estava num bom preço. Ela tava tipo R$41, 40 e poucos reais, acima do preço teto, né? Eu posso gravar um vídeo só sobre como calcular o preço máximo para pagar em cada empresa também, tá? Então, ela tava tipo R$41, eu acho que ali por abril. E agora em julho, ela tá ao redor de R$33, né? Então, já é um preço melhor. Eu acho que, eu não lembro de cabeça, tá? Mas abaixo de 35, se eu não me engano, já é um bom preço pra estar adquirindo aí BB Seguridade, tá? Posso fazer um vídeo com cálculo preciso, tá? Então a gente escolhe essas duas pra colocar na carteira. E pra fechar, outras 3 empresas que a gente vai colocar. Uma do setor de saneamento e 2 commodities também. Nos outros vídeos que eu mostrei no canal anterior, a gente tem uma análise bem legal delas. Petrobras, Vale e Sanepar. Dito isso, a nossa carteira de FIIs e ações vai ficar composta dessa maneira, tá? Bancos, por exemplo, a gente tem 2 bancos, dos quais a gente deu preferência para Banco do Brasil. Ele vai ter 10% de fatia da nossa carteira e Bradesco só 5%. A gente não dividiu igual. Por quê? Porque as condições de comprar Banco do Brasil são melhores que as condições de comprar Bradesco. Além disso, ela paga mais dividendos de maneira mais constante. E é uma empresa melhor. Então a gente não simplesmente dividiu igual, tá? Se você divide essa pizza igual aqui, ó. Ah, uma carteira de 10 ativos. Eu vou botar 10% em 3 FIIs aqui, 10, 10, 10, tudo 10, 10, 10, 10, 10. Vai dar um dividend yield menor do que desse jeito que eu fiz pra você, tá? Um pagamento mensal. E aí, aqui estão as outras divisões. Aqui tá nossas elétricas, aqui tá a nossa empresa de saneamento, aqui nossas empresas de seguro e aqui a nossa commodity. Não entraram todas ainda aqui. Dito isso, com esta carteira, você vai ter um ganho de R$ 1.518 ao mês de média, tá? Que é o salário mínimo. Um dividendo anual de 12,7% isento de imposto. E um dividendo mensal, uma média de 1,06% ao mês isento de imposto. Às vezes tu compra o Tesouro Selic, ele te paga 1% ao mês, né? É, mas tem imposto. Aqui não, tá isento de imposto. Dessa maneira, com essa carteira, você precisaria ter hoje o valor de 144 mil investidos. Né? Eu tenho 144 mil. Pô, investir assim, em média, você vai ter aí, fora os seus 144 mil que vão estar lá, investidos, você não perdeu aquilo, mas você vai ter R$ 1.518, teoricamente, para sempre, tá? E como as ações vão valorizando, esse dividendo, ele tende a valorizar também, ele tende a ir sendo corrigido, tá? Porque senão daqui a um tempo 1.518 não vale nada. Se tu quer uma dica para adaptar essa carteira à renda que tu queira, por exemplo, Daniel, eu quero uma renda de 5 mil por mês, baseado nessa carteira. Então tu usa esse X aqui, ó, X95. O que que é isso? Você precisa de 95 vezes o valor que você quer. Então, por exemplo, fazer uma conta rápida. 5 mil por mês pro resto da vida. Que é renda, lembra do início do vídeo. Renda residual, segura, bicho, é sólido, tu pode morrer, não precisa trabalhar e tal. Fazer 5 mil trabalhando é fácil, mas de residual é difícil. Então tu vem aqui, ó, 5 mil vezes 95, você precisaria de 475 mil a valores de hoje nessa carteira. E se ela ficar parada, ela valorizar zero pro resto da vida, você manter os 475, você vai ter uma média de R$ 1.518 por mês. Nossa segunda carteira é uma carteira só de ações, que tem os mesmos ativos, tá? Só que eu tirei os fundos imobiliários e eu coloquei aquelas outras ações que eu mostrei para vocês. E assim fica a divisão delas. Aqui o que entrou mais? Entrou um banco a mais, o Itaú, através da Itaúsa, que paga 8,47% ao ano de dividendo, e é 5% da nossa carteira. A gente colocou aqui também Caixa Seguridade, tá? Banco do Brasil Seguridade, nossa principal empresa, mas tem uma segunda aqui para completar, Caixa Seguridade, e entrou uma outra commodity aqui, a Vale, tá? Para ter agora 2 commodities na carteira. O grande truque é, apesar de que não ser recomendação de investimento, tá? Mas o grande truque é você esperar a baixa da commodity
para você comprar. Então, por exemplo, Petrobras vende o quê? Petróleo. Então, quando o petróleo está em baixa, o barril Brent do petróleo está em baixa, você aproveita para comprar. Vale, quando o minério de ferro está em baixa, você aproveita para comprar. Aqui nesse canal a gente não gosta de comprar nada na alta, a gente usa preço bom, tá? Com isso, com essa carteira, você vai ter um ganho mensal de R$ 1.518 também. O dividendo anual dela é 11,6%, dividendo mensal 0,97% e você precisaria de um valor de 157 mil investidos para ter 1.518. Aí você fala, Daniel, então a primeira carteira que tem fundos imobiliários é a melhor. Essa aqui, por exemplo, se você quiser adaptar o seu valor, 5 mil, você multiplica por 103, tá? Quero 10 mil por mês, você multiplica por 103, tá? E aí você vai descobrir o seu valor mensal que você quer baseado nessa carteira, beleza? Aquela outra é só multiplicar por 95, né? E você precisaria investir menos, ó. 1.518 vezes 95 dá esse valor aqui, ó, 144 mil. Você fala, essa carteira é melhor. A curto prazo, sim, mas a longo, essa carteira vai ser superior, porque as ações elas tendem a se valorizar muito mais a longo prazo do que os fundos imobiliários. Fundos imobiliários é aquele jogo seguro de quem gosta de constância e etc. Mas as ações a longo prazo, cara, você vai ganhar mais de dividendos e mais de valorização. Então esse é o valor que você tinha que ter investido hoje. Mas você fala, Daniel, eu não tenho esse dinheiro, eu queria investir de pouquinho. E eu vou te mostrar minha planilha mágica aqui, que eu ainda não vou disponibilizar só para os alunos por enquanto, que é mostrando para você um aporte mensal que você pode fazer para chegar lá, tá? 2, já conta também com a valorização das ações, que a gente pode estimar, e ela já vai te dar quanto que você vai ter de capital no futuro e quanto que vai ser a sua renda mensal no futuro. Então vamos ao exemplo, você vai entender melhor. Por exemplo, imagina que o preço médio das suas ações hoje, você tem lá, é R$20. O Banco do Brasil hoje está R$20, né? Mas assim, tu tem empresa que é R$40, tem outra que é 10, que outra que é, enfim. Esse número é arbitrário, ele representa a média da tua carteira hoje. Então a tua carteira hoje, ela pode se valorizar 100%. Então se ela se valorizar 100%, vamos dizer que a cotação na sua carteira é R$20, então ela vai como se fosse para R$40, tá? Você pode botar de 1 para 2 aqui, é 100% também, não importa, tá? Botei 20 porque, enfim, é um número mais próximo de ações. Então vamos supor que a sua carteira, vamos falar um prazo de 5 anos. Então você vem aqui, ó, escreve aqui, ó, 5 anos. Em 5 anos, a valorização dos seus ativos vai dobrar. É possível isso? É muito, muito, muito possível, tá? Inclusive, isso é bem razoável mesmo. Dobrar em 5 anos, até a taxa Selic faz isso aí, tá? Então, a valorização do período foi 100%. Ano atual, 2025, período 5 anos, tá? Isso aí é uma valorização média de 15% ao ano. É como se o Banco do Brasil hoje tá R$20, ele terminasse o ano a R$23. É totalmente possível, tá? Dividendo anual, 11,6% a gente colocou. Por quê? Porque lembra que a nossa carteira, que a gente montou, dá uma média de 11,6% ao ano? Então, a gente vai manter isso aqui como se ela tivesse mantendo esse valor. Daniel, não tem um valor inicial. Eu só vou aportar, vai ser diferente. Eu quero um salário mínimo receber, mas eu vou fazer um negócio. Eu vou aportar R$1.000 por mês. Ou então não, Daniel. Ou então eu vou aportar um salário mínimo todo mês, 1.518. Vou trabalhar para aportar e vamos ver o que acontece em 5 anos. Em 5 anos, você vai ter um valor investido de 92 mil, você vai ter um valor final de 182 mil, tá? Somando seu dividendo, uma valorização, ou seja, você botou 92, virou 182. Fora os 182 que você tem, você vai ter uma renda mensal de 1.677. Então tu vai abrir tua conta lá, 180 mil lá parados, que ainda vão continuar valorizando, e mais vai pingar na tua conta R$1.670 por mês com aquela carteira que eu montei. Só para você ter uma ideia, no final disso vai ser um ano de 2030, o salário mínimo em 2030 vai estar cerca de R$1.980. Inclusive eu tenho uma aba aqui que eu estipulo o salário mínimo, tá? Ele é corrigido sempre pela inflação, que é em torno de 5%, mais o PIB, o teto do arcabouço fiscal, que é 2,5%. O Lula tem mais 2 anos de mandato, então já vai subir para 1.630, ele está subindo acima, é um ganho real que está tendo, só que dependendo do outro presidente que entra, às vezes o cara não bota ganho real do salário, ele só ajusta pela inflação. Então, eu acho que o Lula vai manter, ou o próximo vai manter a valorização acima do mínimo. Então, o salário mínimo vai crescer 7% ao ano. Então, em 2030, ele vai estar aqui. Se tu quiser, inclusive, dá um print aí agora. Essa aqui é a inflação do período. Então, por exemplo, 2030, inflação do período, 40% acumulada, tá? Isso aqui dá um print, eu vou simular, se você quiser. Daniel, como vai ser o salário mínimo no futuro? Eu vou dar exemplo com um reajuste de 4% ao ano, 5% ao ano, 6% e 7%. 7% já tá aqui, ó. Você dá um print aqui. Esse vai ser o salário mínimo, se ele continuar ajustando em 7%. Se for 6%, vai ser isso. Se for 5%, vai ser isso. E se for 4%, vai ser isso. Aí você pode fazer seus cálculos baseados nisso. Vou deixar 6% aqui, que é um número médio, tá? Então você teria isso. Vamos falar agora
um período maior de tempo? Daniel, 8 anos e eu acho que minhas ações vão triplicar. Bem possível de isso acontecer, elas vão sair de 20 para 60. Meu dividendo médio mantém, eu vou continuar aportando 1.518 todo mês, é só um valor que você decidiu que vai manter. No final de 8 anos, que vai ser 2033, o salário mínimo vai ser 2.400. Tu vai ter lá um patrimônio de 458 mil reais e uma renda mensal de dividendos de 4.200 reais. Então, poxa, uma boa renda residual. Um outro exemplo que a gente pode fazer é se a gente aportar um salário mínimo todo mês. Ele já ajusta de acordo com aquela planilha. Então, tá aqui, ó. Vai sair de 20 para 60 num período de 8 anos. Né? Pode triplicar em 5 anos? Pode. Pô, mas aí é o sonho. Mas vamos colocar 8 anos. 11,6% de dividendo, beleza? Valor inicial, tu vai colocar 1.518 esse ano. E aqui a planilha já calcula para você automático de acordo com a valorização do salário mínimo. Então, todo ano tu vai aportando o salário mínimo a cada mês. Vai ajustando o salário mínimo, tu vai colocando. No final lá de 8 anos, você vai ter lá na conta 553 mil, que é seu, tu pode tirar a hora que tu quiser, mais uma renda mensal de 5 mil reais por mês. Isso em 8 anos. O que é que tu fez nos últimos 8 anos que te deixou 500 mil parado lá e todo mês te dá 5 mil, mesmo que tu não trabalhe? Então tem gente que fala, investimento não é legal porque é muito longo prazo. Cara, tô falando de 8 anos. Pra tu ter um dinheirão daquele na conta, que tu pode até resgatar se tu precisar, e mais essa renda residual, teoricamente, pra sempre, né? Se tu não tirar, a renda residual vai continuar. Então esse é o poder das ações e esse é o poder da renda passiva. Trabalhar, empreender é a melhor forma de ganhar dinheiro, mas a melhor forma de multiplicar dinheiro e ter qualidade de renda passiva é através dos investimentos. Lembre-se que esse vídeo não é recomendação de investimento, é só um exercício didático, até porque tudo que eu simulei aqui pode não acontecer no futuro, né? Aí tu vai botar a culpa em mim, né? Ou então pode acontecer até melhor. Por isso, leve esse vídeo apenas como didática. Muito obrigado pela presença de todos, a gente se vê no próximo vídeo.